Eles colocam a faca no pescoço. Líder do governo Lula reclama de pressão e falta de comprometimento de partidos da base na Câmara. Aspas para Zé Guimarães, líder do governo na Câmara. Vamos ver aí o que falou José Guimarães. Vai, Franci. Tenho que me relacionar com toda a casa. Não é uma tarefa fácil, é um negócio muito doloroso. Tem dia que eu não consigo dormir por conta da tensão, da faca no pescoço e tudo mais, que muitas vezes acontece nos bastidores aqui dentro do Congresso, para a gente apoiar, aprovar as matérias de interesse do governo. Professor. Ele tem toda a razão. Eu imagino que é diariamente conviver com isso, né? Porque nós nunca tivemos um Congresso tão reacionário como esse ao longo da história da República. E não só tão reacionário, tão incapaz, incompetente, com baixo nível cultural, moral, como agora. Realmente nós chegamos, se existe um fundo do poço, é o que nós estamos assistindo no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados. E o curioso, e nós tratamos isso aqui, e ele reafirma, o líder do governo, que você tem os partidos que têm em vários ministérios, 3, 2, mas não entregam os votos no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Então, é uma maravilha, só fica com ônus, não com bônus, melhor dizendo, e não com o suposto que pode, algum ônus que possa ocorrer ao governo em certos momentos e algumas medidas consideradas impopulares. Então, é um absurdo. As votações recentes têm demonstrado isso. Não só a questão de gênero, que eles estão dizendo, não, essas questões de gênero não fazem parte do acordo. Não, questões econômicas fundamentais e que no parlamento vota ao contrário. E eles têm ministérios e direção de bancos estatais, agências. Então, certamente, é um momento muito difícil, o governo muito fragilizado, tem de mudar agora, né? Basta ver o que ocorre com o ministro Juscelino Filho, é uma situação muito desagradável, para dizer o mínimo. Se o governo não mudar agora e esperar só mudar depois de outubro, depois das eleições, novembro, vem Natal. Aí vai começar a segunda parte do governo muito enfraquecido, e aí a luta no Congresso vai ser anistia para Jair Bolsonaro. A situação vai ficar pior ainda, né? Ou o governo age agora, deixe de viajar para o exterior, fique aqui, receba todos os parlamentares, reorganize o governo. Caso contrário, na linguagem americana, eles falam pato manco, quando chega no final do governo. No caso, vai ser na metade do governo, porque a situação é muito grave, teve mais derrotas a semana passada, disparou o dólar, cai a bolsa, declarações de empresários fazendo críticas pesadíssimas, justas ou injustas, não é o caso, ao governo, não há uma resposta única, a presidente do PT ataca o ministro da Fazenda, aí virou uma bagunça, né? Então é necessário pôr ordem na casa, e aí precisa do presidente da República e chamar gente experiente para o governo e também para ele ouvir. Não é possível com essas pessoas que hoje, inclusive, dirigem o PT, que não tem a mínima experiência, enfrentar uma situação, como diz corretamente o deputado José Guimarães, é a mais difícil. Não é 2003, não é 2004. 20 anos depois, o Congresso piorou e piorou muito. E o PT não tem mais aquelas lideranças históricas que teve por várias razões. A situação é grave. Então, Guga, olha, se o Zé Guimarães falou em faca no pescoço, resolveu colocar a boca no trombone, digamos assim, porque ele é a ponte entre o governo, uma das pontes entre o governo e o Arthur Lira. Ele é uma pessoa muito comedida, é o irmão do José Genuíno, para quem não sabe, que foi presidente do PT naquele momento no Mensalão, foi muito atacado o José Genuíno, a reputação dele. O José Genuíno, um petista histórico, tem como irmão esse, que agora é o líder do PT, o Zé Guimarães, que é muito comedido, que não compra briga, que sempre toma muito cuidado com as palavras. Então, se ele está falando isso, é porque ele está chegando no limite mesmo. A chantagem acontece o tempo inteiro. A gente sabe que ele é a ponte, inclusive, do governo com o Arthur Lira. O Arthur Lira não se dá bem com muitos petistas, né? O Alexandre Padilha, que tinha que fazer esse papel, por exemplo,
fica o tempo inteiro sendo sabotado pelo Lira. Mas o Zé Guimarães não, o Zé Guimarães tem uma boa relação com o Centrão, com o pessoal do Centrão, ele consegue ainda fazer essa interlocução, e se ele está falando isso é porque realmente a coisa está muito complicada, e a gente está vendo que está, a gente está vendo as derrotas que estão sendo colhidas, a gente está vendo o quanto o Arthur Lira usa o poder que tem, que está na reta final, o poderzinho final dele ainda, só em prol dele, em prol dos interesses dele, mesmo que vá contra o que seria melhor para o Brasil. Ele não está nem aí para o governo, ele só usa o governo quando quer. Então, se o Zé Guimarães falou, é porque chegou no limite. Então, Francis Teixeira. Amadeu, é uma situação muito complexa, porque esse é um Congresso Nacional que independe de qualquer acordo político, porque, de fato, eles não são políticos, não sabem dialogar. Eles agem com base ali em uma ideologia, em alguns preceitos, muitos, inclusive religiosos, se baseiam naquilo que a religião, a igreja deles pregam. Isso. E aí não tem diálogo, não tem como conversar com determinada parcela de parlamentares. Então, eu admito que se eu fosse o líder do governo, eu também ficaria nessa situação do José Guimarães sem saber o que fazer muitas vezes, porque há diversos parlamentares ali que não sabem fazer política porque não são políticos, são, na verdade, líderes religiosos ou são influenciadores digitais e não querem saber de qualquer diálogo. Falta também dar poder a esses líderes que negociam pelo governo, Apoliana? Acho que falta. Pelo menos os parlamentares reclamam dessa falta de poder, de autonomia dos líderes para poder dar andamento em algumas pautas de interesse do governo. Porque a gente sabe, em política, obviamente, existe a relação de